Deus, já faz anos desde que senti de verdade o toque do Teu Espírito e a Tua presença, e eu vim numa manhã de segunda-feira, Deus, desesperado por Ti. Há uma coisa que precisamos nesta manhã. Há uma coisa que vai mudar sua família, mudar sua linhagem familiar, mudar seu casamento, mudar sua atitude. Amém. Alguém aí até cutuca o marido, muda tudo em você, e isso é o desespero. É preciso estar tão desesperado por Deus, tão desesperado por libertação, tão desesperado por cura que você diz: não me importo com quem está ao meu redor. Eu não me importo com a minha reputação, não me importo se sou dono de alguns negócios, não me importo se sou dono de alguns restaurantes e lojas de iogurte. Eu preciso de um toque do Espírito Santo, eu preciso da presença e do poder de Deus na minha vida. Alguém aqui precisa de um fogo novo? Deus, nós te adoramos hoje. Deus, nós te louvamos hoje. Deus, estou cansado de sequidão e mesmice. Eu preciso de algo para despertar o meu espírito. Eu preciso de algo para mudar a minha família. Eu preciso de um rompimento hoje. Gente, já faz tanto tempo que a igreja americana está sem um verdadeiro encontro. Há muito tempo não vivenciamos uma experiência real. Ao observar os discípulos e as pessoas em Atos, parece que experimentavam Deus constantemente. Eu fico pensando: Senhor, em todo lugar que eles iam, demônios eram expulsos. Amém, é para lá que vamos hoje. Em todo lugar que eles iam, milagres aconteciam. Em todo lugar que eles iam, o avivamento estava acontecendo. Em todo lugar que eles iam, era sobrenatural. Eles se reuniam de casa em casa. Eles partiam o pão todos os dias. O que motivava eles a se reunir assim? O que motivaria você a vir numa manhã de segunda-feira para uma tenda em Stockton, Califórnia? Tem algo acontecendo no reino invisível. Tem algo acontecendo no reino espiritual. Há uma fome, há um desespero, há sinais, há maravilhas, há milagres. Há um derramamento do Espírito Santo. Eu estava lá adorando, eu estava sentindo o poder de Deus. Gente, eu acordei doente hoje de manhã sem voz. Eu estava congestionado, mas eu sabia que se eu conseguisse entrar naquela tenda e entrar na presença de Deus, toda a doença sairia do meu corpo, minha voz voltaria, a congestão iria embora. Gente, se vocês simplesmente entrarem na presença do Espírito Santo, se eu puder apenas tocar na barra do manto dele, há cura na presença dele. Então não é como se eu estivesse tentando tirar uma foto com Isaías, embora eu adore tirar fotos com vocês. Eu não estou tentando receber uma palavra do Mário, não estou tentando receber uma palavra do pastor Marco, nem conseguir alguma coisa de alguém. Eu nem estou aqui, estou tentando receber oração por libertação. Estou aqui para conseguir chegar a um lugar onde a presença dele esteja se manifestando. Se eu puder apenas chegar em um lugar onde a presença e o Espírito dele estão aqui, é isso que eu estou buscando. Gente, é isso que nós desejamos, eu quero encontrá-lo. É isso que estamos fazendo na oração, no louvor, na adoração, na pregação. Eu não estou aqui em cima porque preciso perder peso e estou gritando para queimar calorias. Eu já estou, você mal consegue, se eu ficar de lado, você mal consegue me ver. Eu já estou magro como um palito. Estou aqui em cima gritando e louvando, pensando de onde o Senhor me tirou. Eu penso que houve um tempo em que eu não podia louvar. Senhor, vamos tocar o shofar rapidinho. Houve um tempo em que eu não podia louvar. Houve um tempo em que eu não podia gritar, mas agora há um som de vitória. Há um som de triunfo, há um som de rompimento, há um som de libertação. Há uma onda de cura nesta manhã para quem estiver com fome de recebê-la. A gente se pergunta por que tem algumas pessoas que vêm e não recebem um toque. Deus, nessas próximas noites, eu só estou me preparando para hoje à noite, não vai se impor a você. Deus não obriga ninguém, você pode apenas olhar, só vim conferir, mas assim você não recebe nada. Você poderia assistir a uma transmissão ao vivo em casa. Deus não está aqui para impressionar você. Deus, não estamos aqui adorando por sua causa, não gostei da adoração, não é para você. É para Ele. Nós queremos que Ele se sinta confortável, não você. Se você está confortável, Ele não está. Quando estamos aqui confortáveis, eu me sinto bem. Eu não estou. Eu estou aqui para fazer você não se sentir bem, porque há coisas na sua vida que não estão bem e que Deus quer tratar nesta manhã. Quando é difícil, porque eu sei que alguns de vocês vêm de uma igreja não bíblica. Quando você tem pregação bíblica, estou tentando dizer isso da maneira certa. Quando você tem pregação bíblica, sabe o que acontece com você? A convicção vem sobre você.
Quando você tem pregação bíblica, algo dentro de você diz: Deus, eu preciso mudar. Em todos os apelos que fiz nos últimos 8 ou 9 anos, e já faço isso há 17 anos, sempre respondi aos meus próprios apelos. Os pastores riem de mim, você está respondendo. Se precisa responder aos próprios apelos, não deveria pregar. Não quero perder a sensibilidade do meu coração. Eu não quero perder a convicção no meu espírito. Deus, eu venho e venho de joelhos. E sabe de uma coisa, pessoal? Em todo apelo, nesses 9 anos, eu estive em milhares de cultos, mais do que dá para contar. Sempre me ajoelho e vou ao altar em todo culto. Ao pregar peço: Senhor, muda-me. Deus, convence-me. Deus, faz isso em mim. Nunca deixei de me ajoelhar e ir ao altar. E Deus disse: você está bem, Isaías. Alguém já foi ao altar e ouviu do Senhor: você não precisa de libertação ou cura, está bem assim. Sua esposa sabe que isso não é verdade. Toda vez que você vai ao altar, Deus diz: eu vou te colocar na mesa de operação e vou tirar algumas coisas e vou mudar outras. Vamos lá, fala bem alto no microfone. Eu vou mudar algumas personalidades, eu vou mexer em algumas coisas. Há libertação para cada pessoa nesta sala. Eu me lembro de anos atrás, eu estava sentado com um pastor e ele disse, ele disse: eu estou no ministério há mais de 40 anos, provavelmente eram 50, mas vou ser gentil e dizer 40, ele disse: eu já liderei dezenas de milhares, eu costumava fazer cruzadas, avivamentos. Ele disse: eu já levei dezenas de milhares de pessoas ao Senhor, centenas de milhares. Ele estava me contando todo o seu currículo, toda a sua experiência, porque ele tinha me convidado para participar desse evento. Enquanto eu pregava, vários ministros e pastores dele manifestaram demônios. Ele comentou que não entendia como seus pastores e líderes da mega igreja estavam manifestando demônios. Eu disse: quando você começa a pregar contra eles e não a favor deles, eles começam a ficar irritados. Veja, por muito tempo pregamos o que o diabo deseja. O diabo diz: só pregue algo legal. Eu tento, pessoal. Em casa peço a Deus e leio os livros do Joel Osteen pedindo um sermão legal. Por que eu tenho que ser o cara que deixa os demônios irritados o tempo todo? O Senhor diz: Isaías, há tantos pregadores na América. Isso está certo? Na América podemos pregar com mais ousadia por estarmos em uma tenda. Tantos pregadores na América estão pregando o que o diabo quer que eles preguem. Pense nisso. Eles são inspirados, seus sermões são inspirados por espíritos imundos. Estou te dizendo, eu sei porque eles não tiram sermões da palavra, mas sim do chat GPT. E eles estão lá. Não há fogo, não há óleo, não há convicção nenhuma, porque o chat GPT não vai te dar convicção. O Espírito Santo vai. Deus não disse: eu enviarei o chat GPT para convencer o mundo do pecado e da justiça. Ele disse: eu vou convencer, eu vou enviar o Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai te convencer, revirar seu estômago e te fazer pensar: espera, pregador, algo está errado na minha vida. Não pode ser assim, eu estou no chuveiro cortando meu braço só para sentir alguma coisa. Não pode ser assim, eu tenho que fumar um cachimbo de crack e tenho que enfiar uma agulha suja no meu braço só para me sentir vivo. Não pode ser assim, eu tenho bolhas, furúnculos e feridas nos meus pés porque ando 22 quilômetros para conseguir a próxima dose. Mas eu venho e estou na casa de Deus e o pregador está lá em cima sem falar nada sobre a minha dor. Sem mencionar meu pecado. Sabia que pecadores querem que falem do pecado deles? Eu era ateu e ia à igreja pensando nisso enquanto crescia. Só queria que alguém me dissesse a verdade. Porque na minha cabeça eu pensava: eu sei que vou para o inferno. Mas todo pregador dizia: bem, irmão, é só fazer uma oração. Tá tudo certo, irmão. Só venha para o acampamento de música. Venha para o acampamento de verão. Venha e você está bem, você está tranquilo. E eu ficava pensando: eu estou bebendo, estou curtindo festas. Meus pais estão aqui. Então sabe, eles ficam constrangidos quando eu conto o testemunho. Eu estava fazendo todas essas coisas erradas. Mesmo assim, eu estava bem. E ainda assim, diziam que Jesus dizia que eu era bom e que eu ia para o céu. E não havia mudança de vida. Não havia pecado na minha vida, estava tudo bem, tudo estava bom. Era só aquele cristianismo americano diluído, tipo um suco aguado, que nos diz que o caminho largo, na verdade, é estreito. Na verdade, é isso que eles nos dizem. Você realmente pode viver no vício, você realmente pode ser um alcoólatra, você pode ser um dependente químico e ainda ter Jesus. E sabe o que os pastores fazem? Eles dizem: não é maravilhoso? Na minha cabeça, como dependente químico, eu penso: não é maravilhoso eu ainda ser viciado em pornografia e ter Jesus comigo. Não é maravilhoso ainda ser viciado em fentanil mesmo tendo Jesus comigo.
Não, não é maravilhoso. Você diz que terei que enfrentar abstinência para sempre e nunca terei liberdade. Não está acontecendo libertação nenhuma na igreja. É como se levássemos as pessoas até lá e na hora do golpe final dessemos uma folga para o diabo só para ele descansar um pouco. Nessa cruzada na tenda não vamos dar folga nenhuma para o diabo. Vocês estão me ouvindo aí nessa tenda católica? Não vamos dar nenhum espaço para o diabo respirar. Pegamos ele pelo pescoço e vamos segurar ele pelo pescoço e vamos expulsar todo espírito imundo que achou que tinha controle sobre você. Vou retomar minha história de 10 minutos atrás. Você precisa ficar realmente bravo com isso. Eu falei, Senhor, vamos, entre em pânico. Tenha um espírito de guerreiro. Temos covardes demais ocupando os púlpitos. Há anos um navio de cruzeiro afundou e 100 pessoas morreram. Foi uma das piores tragédias desde o Titanic. Não lembro dos detalhes, mas disso eu me recordo. Disseram que o capitão, quando percebeu que o navio estava afundando, que pessoas iam morrer, pessoas estavam sofrendo, pessoas estavam com dor, pessoas sob minha responsabilidade estavam morrendo e sofrendo. Isso é o que o capitão do navio faz. Ele assina um documento declarando ser responsável pelas pessoas a bordo. Ele diz, sou responsável. Se algo acontecer, é isso que o capitão deve dizer neste navio de cruzeiro. Serei o último a afundar. Mas sabe o que esse capitão fez? O mesmo que muitos pastores na América. Ele disse, eu vou pegar um bote salva-vidas e sair do navio e deixar que eles afundem sozinhos. O cara entrou em um bote salva-vidas, saiu do navio e deixou o navio afundar com todo mundo dentro. E disseram que ele foi um dos maiores covardes da história. Estou lendo o Apocalipse. Sabe quem são os primeiros lançados no lago de fogo? A Bíblia diz que os covardes são lançados no lago de fogo. E eu fico pensando, Senhor, será que somos como aquele capitão de navio de cruzeiro, que quando todos os nossos amigos e familiares ao nosso redor estão a caminho do inferno, afundando no pecado, nós simplesmente ficamos de boa com isso? E só queremos fugir no nosso pequeno bote salva-vidas e ficar confortáveis com nossas vidas acomodadas. Porque o desconfortável é enfrentar os demônios de amigos e familiares. Não é confortável levantar e dizer nas igrejas que os demônios têm agido livremente, fazendo o que querem. O pastor os deixou confortáveis e complacentes, então eu tenho que agitá-los. Depois o pastor reclama, toda vez que você vem, minha congregação discute, briga, fica irritada, meus filhos pioram. Ele fala, preciso trocar metade da equipe após sua saída, pois todos estão manifestando demônios. Eu digo, o que isso nos diz sobre o estado de convicção da igreja americana? Quando não há convicção, não há nada em nós que nos faça sentir que, cara, algo precisa mudar. Eu não quero ser um covarde naquele dia do julgamento. Bem, Isaías, é desconfortável pregar para as pessoas, é desconfortável expulsar demônios, é desconfortável orar pelos doentes. É nesse desconforto que você encontra o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no lugar do desconforto. Eu vou te mostrar por quê. Isso não faz sentido para muita gente. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador. Por que eu precisaria de um Consolador se nunca estou desconfortável? Você nem precisa dele, você está sempre confortável, então não precisa do Consolador. Então o Espírito Santo diz, olha, eu vou me afastar. Eu não vou mais ficar com você porque você não ora pelos doentes, não expulsa demônios, não prega, não batiza, não convida ninguém para a igreja e não faz nada para Deus. Sabe de uma coisa? Você pode assistir Netflix, tocar a sua vida, praticar esportes e seguir sua carreira sem mim, ficando confortável. Não precisa do Consolador, pois já está confortável. Você só precisa de mim quando está disposto a se aproximar daquele cara no trabalho que diz, olha, eu nunca contei isso para ninguém, mas tem uma voz estranha que sempre me diz para eu me matar. Sempre me diz que minha esposa estaria melhor sem mim. Sempre me diz que meus filhos estariam melhor sem mim. No trabalho, uma garota diz, não sei para quem contar, sou viciada em remédios controlados e nada ajudou. Já procurei conselheiros e terapeutas. E você está ali sentado sabendo que tem a resposta para o que eles precisam. Você sabe que o Jesus que você diz representar é um Jesus que desafiou as forças das trevas, que não aconselhava demônios. Ele expulsava demônios, não medicava demônios. Temos pastores dizendo para as pessoas irem tomar medicação antes de buscarem libertação. Alguém me procura e diz, o que ouço sempre, Isaías, tenho vozes na cabeça mandando eu me matar.
Muitos pastores respondem: é só um problema de saúde mental, você não é diferente do mundo. Ao afirmar à congregação que eles têm um problema de saúde mental, não é saúde mental ouvir uma voz mandando se matar. É um espírito demoníaco que Jesus disse em Mateus capítulo 12 que entrou no seu corpo e quer te matar. Mas eu vim para avisar o diabo e dizer: Satanás, nós já te descobrimos. Jezabel, seu reinado de terror acabou. Stockton precisa de libertação, avivamento de libertação. O poder de Deus é o que precisamos. Sinceramente, meu pastor está ali me apoiando. Meus pastores estão na primeira fila e dizem: pregue, irmão, você tem liberdade na igreja, faça o que quiser. Aqui está o ponto principal. Somos ignorantes como cristãos e líderes se acharmos que precisamos de algo além de um avivamento de libertação nesta cidade. O que faz alguém ir a uma festa de aniversário infantil e atirar em uma festa de aniversário infantil? Tenho amigos e familiares na polícia que conheceram pessoas presentes naquela festa e disseram que foi horrível. Uma festa de aniversário de 2 anos, com sangue espalhado nos balões das crianças. O que você acha que faz as pessoas venderem drogas para uma cidade inteira sabendo que o próximo comprimido que alguém tomar pode ser o último? Existe algo espiritual nisso. Me ouça hoje no tempo que eu tenho. Existe algo espiritual à espreita por baixo da superfície que estamos ignorando em Stockton, Califórnia. E é o diabo pensando que esta cidade pertence a ele. É o diabo pensando que esta cidade vai continuar com a reputação de ser a cidade do assassinato. Em todo lugar que eu viajava, eu dizia para as pessoas: eu sou de Manteca e ninguém no país sabe onde fica Manteca, tipo de Manhudá. Eu falava: Manteca, isso não significa gordura? Eu respondia: tem umas pessoas grandes lá. E eles diziam: Manteca. Eu sempre falava isso porque ninguém conhece Manteca. Então eu dizia: Stockton, Modesto, Tracy. Onde eu ia, diziam isso. Eu não gosto, mas quero compartilhar como precisamos nos indignar, ser ousados e firmes, como o pastor James pregou sobre retomar a cidade. Eles diziam: Stockton, essa não é tipo a pior cidade da América? Não é considerada a capital do assassinato? E eu estou lá ouvindo. Acredito que um dia, quando você viajar e perguntarem de onde você é, e você disser Stockton, eles vão dizer: espera, Stockton, o lugar onde a glória de Deus se manifestou por um mês inteiro. Espera aí, o lugar onde acontecem milagres, não tem uma igreja chamada Vida lá onde milhares de pessoas estão indo em busca de liberdade? Eles estão vindo de todas as partes do mundo para receber um toque do Espírito Santo. Quem está pronto para mudar a reputação de cidade do homicídio para a cidade da glória e do poder de Deus? Stockton será salvo em nome de Jesus. Eles estão com fome. Mas o que Jesus faria? Jesus viria, como Mário falou ontem, e perguntaria: precisamos de um comício político? Jesus viria e diria apenas: precisamos de uma conversa motivacional e só precisamos animar todo mundo por alguns dias? Ou Jesus diria: há espíritos com os quais preciso lidar nas pessoas desta cidade? Existe uma batalha. Sim, uma batalha real. Esse é um dos motivos pelos quais eu amo o ministério de Mário Murilo. Porque toda vez que ele sobe ao palco, ele não sobe como um líder de torcida molenga. Ele sobe como um general de guerra, ameaçando o reino das trevas por onde passa. Pense nisso. Os discípulos quase não tinham dinheiro, estavam machucados e quebrados. Onde iam, eram apedrejados e espancados. Eles eram homens humildes e fracos. A Bíblia diz em Atos que eles entravam na cidade. Pense nisso. Os governantes da cidade, os reis da cidade, os governadores da cidade, que tinham milhares de carruagens e arsenais de exércitos e dinheiro e riqueza e tudo mais, sentavam-se no topo dos portões da cidade. É isso que a sua Bíblia diz. Eles observavam esses homens de cima. Mário, eles mancavam ao entrar na cidade. Eles não estavam andando, chegando a Stockton assim. Eles estavam mancando, quebrados e machucados porque iam de cidade em cidade apanhando. E eles mancavam ao entrar em uma cidade. Imagine um governante de uma cidade vendo isso, chamando amigos e dizendo: meu Deus, vocês não vão acreditar. Eu estava no meu muro com meus 1000 carros de guerra, olhando para baixo e vi aqueles homens frágeis, machucados, quebrados, que agora entraram em nossa cidade e estão virando tudo de cabeça para baixo. O que faria esses homens opulentos e ricos terem medo dos discípulos? Há algo espiritual que esses homens estão carregando.
Há algo espiritual que está ameaçando os demônios dentro desses governantes. Então tudo isso que está acontecendo nesta manhã não se trata de ameaçar o físico, não se trata de mudar o espiritual, é o espiritual mudando o natural, algo espiritual está acontecendo aqui dentro. E nós estamos desafiando os poderes demoníacos que têm seguido a linhagem de sangue da sua família por milhares de anos. Tem feito um perfil sobre você, tem levado sua família ao vício, tem levado sua família a cometer homicídios, tem provocado raiva em sua família e feito todas essas coisas. E hoje nós dizemos, Satanás, basta, seu reinado de terror acabou, nós quebramos toda a missão, nós quebramos todo o contrato, nós nos levantamos contra todo espírito imundo, em nome de Jesus, saia agora, em nome de Jesus. Já contei essa história várias vezes, mas ela mostra um princípio importante. Eu estava expulsando um demônio muitos anos atrás e não conseguia tirar aquela coisa. Quero dizer, aquilo era mais teimoso do que sua ex-esposa. Eu simplesmente não sabia o que fazer com aquilo. Estava preso. Pensei em pregar sobre finanças, pois não sabia o que fazer. Orei pedindo bênçãos para as finanças dela, mas continuei sem saber. Então decidi simplesmente pregar o evangelho. Eu pensei, vou simplesmente pregar para você, e os demônios ficam tipo, você não pode me pegar, sabe? Falando com outra pessoa, agindo como idiota. Eu disse, vou simplesmente pregar o evangelho. Então comecei a pregar para o demônio. Estou falando e digo, tá, onde foi? Gólgota. E Jesus? Eu digo ao demônio, ele carregou a cruz e subiu o Gólgota. Estou pregando o evangelho para quem manifesta o demônio. E o demônio diz algo como, não me fale sobre a cruz, eu estava lá quando crucificaram ele. Então, Mário, eu fico tipo, sabe, demônios são mentirosos porque é isso que os pastores ensinam, mesmo que isso seja basicamente falso. Eu pensei mesmo que em nenhum lugar na Bíblia não houve uma vez sequer em que um demônio mentiu para Jesus. Na verdade, não existe um único lugar na Bíblia onde um demônio tenha mentido, mas isso é outro sermão que não vamos entrar agora porque você já está meio confuso nesse momento. Eu disse, seu demônio mentiroso, e você sabe o Espírito Santo, porque eu confio no Espírito Santo, eu não confio em demônios, eu estou orando por você, eu estou ouvindo o Espírito Santo, eu não estou recebendo informações do demônio. Os demônios são esquisitos, eu estou pegando todo mundo, e eu disse, seu diabo mentiroso, com minha voz de pregador, e literalmente o Espírito Santo disse que o demônio não está mentindo, o demônio estava lá. E eu parei e percebi que o nosso cristianismo de brinquedo, tipo Tickle Me Elmo, Cappuccino, Chuck E. Cheese, McDonald's, aquela espuminha de latte por cima, onde a gente ora por 35 segundos antes de dormir e vai à igreja por 90 minutos e diz que é radical. E, sabe, se você realmente quiser uma mansão boa no céu, você vai na igreja na quarta-feira à noite. Quero dizer, quem vai na quarta-feira tem uma mansão séria. Mas se você só quer se garantir, vai no domingo. Eu estava pensando comigo mesmo quando o demônio disse aquilo e o Senhor falou, ele não está mentindo. Eu fiquei tipo, espera aí. Eu tenho 20 e poucos anos e esses demônios estão aqui há milhares de anos. Eles viram governantes chegarem e partirem. Davi, Saul, Salomão, Ezequiel e Jeremias. São sempre os mesmos demônios, só mudam os dias. Não envelhecem, morrem ou se cansam. Vocês me ouvem aqui nesse tanque? Eles não se fatigam. E percebi que não são de meio período, nem se ofendem como a gente. Eles não ligam para ofender mestres ou causar desconforto. Demônios querem te deixar o mais desconfortável possível. O que há de confortável em acordar no próprio vômito? O que há de confortável em ter overdose, vomitar, ser sufocado e precisar de uma agulha para reanimar só para ter outra overdose? Nada do que o diabo fez na sua vida te deu conforto. Por que você quer ser um cristão tão acomodado? Se eu estava desconfortável quando eu estava viciado, quando eu era dependente, pode acreditar que eu posso ficar desconfortável agora que sou cristão fazendo a obra de Deus. Então temos que chegar até eles com mais do que apenas 5 minutinhos de Jesus só passando rapidamente. Precisamos ser treinados como um exército para combater o que Satanás faz na vida de nossos amigos e familiares. Não enquanto eu estiver de olho. E eu vou te dizer, eu sei que alguns de vocês estão tipo, eu estou me sentindo enjoado. Não é por causa das carnitas que você comeu ontem à noite no food truck de tacos. Eu te prometo, não é o Dave Wongs que a gente comeu ali atrás. Comida apimentada não estragou seu estômago. Não é por isso que seu estômago está embrulhado ou porque de repente está estranho, Isaías. Quando você prega, às vezes ouço uma voz mandando eu sair da tenda.
Deixa eu te perguntar uma coisa, se o Senhor está aqui, se estamos pregando as obras de Jesus, se estamos aqui em cima pregando o Evangelho nessas próximas noites, nessas próximas manhãs, e tem uma voz te dizendo para sair correndo dessa tenda, te dizendo para não voltar amanhã, te dizendo para não convidar seus amigos e familiares, você acha mesmo que essa voz é do Senhor? Você acha que essa voz é de um espírito imundo? É poder demoníaco. Por isso seu coração está acelerado agora, pois algo em você sabe que em cerca de 15 minutos pentecostais, isso será expulso em nome de Jesus e não causará mais estragos no seu corpo. Não vai mais te deixar doente, não vai mais te deixar deprimido. Estou cansado de ver os jovens completamente demonizados enquanto damos festas de pizza para eles. Gente, eu converso com jovens, os pais me dizem, meu filho de 5 anos é viciado em pornografia. Como? Eles estão no iPad. Anos atrás, um menino de 7 anos me disse, toda manhã, antes dos meus pais acordarem, estou no iPad vendo pornografia. Eu penso, com 7 anos de idade, eu nem sabia o que era um skate. E você aí assistindo pornografia. O diabo demonizou essa geração. E eu digo, onde estão os generais que vão resistir a esses espíritos impuros e dizer, nós vamos lutar pela nossa família. Crianças também serão libertas hoje. Bem, isso está na Bíblia? Está tudo na Bíblia. Na verdade, Jesus fez 7 libertações únicas. 2 delas envolveram crianças. Uma senhora procurou Jesus. Vou retomar a história do pastor de 30 minutos atrás em breve e contar tudo sobre ele. Eles foram até Jesus desesperados. Jesus, minha filha, ela está endemoniada. Um demônio a ataca e faz isso e aquilo com ela. E Jesus diz para a senhora, não, você nem é elegível para a libertação porque você não é uma crente. Ele diz, não é para crentes, irmão. Vai chorar em outra igreja. Aqui não é a igreja certa para chorar sobre se isso é para crentes ou não. Eu só estou dizendo, Jesus fala a uma senhora, você não é uma das minhas ovelhas, nem das filhos de Israel. A libertação não é para você, mas para meu povo. E a senhora está tão desesperada pela filha porque a tem visto. Até quando você verá seus filhos deprimidos e ansiosos? E por que há lâminas de barbear no chuveiro? Quando vai perceber que as cicatrizes nas pernas da sua filha talvez não sejam marcas de nascença? Ela está se cortando. Talvez você devesse admitir, o diabo está causando estragos na minha vida. Eu preciso desligar os videogames, parar de ver futebol e preciso levar as coisas de Deus a sério. Precisamos de homens de verdade se levantando no corpo de Cristo. Não me faça começar a falar sobre isso, porque aí mesmo que nunca mais vou ser convidado de volta. De repente ela aparece desesperada, dizendo que está pedindo para você ir às reuniões porque está muito desesperada. Mas Jesus fala, não, isso não é para você. Você é grega de Cirofenícia. Ela implora repetidamente. Ele responde, esse é o pão dos filhos. Sobre o que fala? Ele está falando sobre a capacidade de expulsar demônios, a capacidade de receber libertação do Espírito Santo, de receber libertação de Jesus. Isso é para o povo dele. É tão idiota quando as pessoas dizem que libertação é só para descrentes. Eu fico pensando, então, se eu sou cristão e preciso de libertação, eu tenho que me tornar um descrente para conseguir isso. Derek Prince dizia, o que fazer com cristãos que precisam de libertação? Mandá-los para casa? Não, oramos por eles, fazemos como Jesus fez. E Jesus olha para essa mulher. Essa mulher tão desesperada diz, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do Senhor. Se eu conseguir só um pouco, só tocar na orla, só um toque do poder dele, só a libertação, já basta. Eu preciso muito disso. Estou cansado e quebrado há tanto tempo. Alguns de vocês estão quebrados há muito tempo. Eu assisti ontem à noite e eu estava em lágrimas ao ver quantos de vocês passaram por tanto trauma e tanta dor e estão tão machucados. Vocês dizem, Senhor, eu preciso de liberdade. Senhor, me liberta. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. E Jesus olha para ela. Jesus tinha acabado de dizer para ela basicamente que ela era um cachorro. Basicamente não é para você, não é para os cachorros. E isso não era necessariamente algo rude de se dizer, mas quero dizer, se alguém te chama de cachorro, não é algo legal de se dizer. O desespero da mulher, Jesus diz, espere um pouco. Espere um pouco, eu já estive em todas essas mega igrejas religiosas onde nada acontece. Jesus diz, eu estive em todas essas grandes reuniões onde não há avivamento, não há fogo, não há paixão, não há convicção, não há pregação sobre o inferno, não há pregação.
Ele diz: e eu não vi o que vejo nessa pessoa quebrada, destruída, incrédula, machucada, sofrendo, viciada, chame-a como quiser. Ele diz: o que eu vejo nela eu não vi em todo Israel. E ele continua: e sabe de uma coisa? Por causa da sua fé, eu não vi essa fé em tantas pessoas religiosas que preferem o camarim ao cenáculo. Ele afirma: não vi isso naquelas pessoas mais preocupadas com o ar-condicionado do que em orar. Não vi essa fé em pastores que gastam mais tempo arrumando o cabelo do que orando. Eu não vi essa fé nesses pastores. Nem sei, tem pastor usando roupa da esposa? Olhando para alguns líderes da igreja, muitos parecem gays. Eu pensei: bom, acabei de perceber que estou no culto do Mário, então posso falar isso. Na maioria dos lugares eu não poderia dizer isso. Eles se vestem de forma feminina, mostrando um espírito feminino infiltrado nos líderes da igreja americana. Você acredita que alguém usando roupas da esposa expulsaria um demônio? Sério, o que nós estamos... Vejo alguns dizendo: você está de calça skinny. E você: minha perna é fina. Não tenho calça skinny, mas minha calça serve mesmo com perna fina. Elas servem sim, elas simplesmente servem. Eu não estou estourando em nenhum lugar. Mas nós temos todos esses líderes que têm medo de guerra espiritual, que têm medo. E Jesus diz: é isso que eu estou procurando nesta reunião. Estou buscando nos próximos dias uma fé que diga: Deus, estou tão desesperado. Mesmo que o Senhor não esteja planejando me libertar, mesmo que o Senhor não esteja planejando me curar, mesmo que o Senhor não esteja planejando me mudar, eu não posso mais viver com esse vício em heroína. Eu não posso mais viver com esse vício em metanfetamina. Estou cansado de coçar meus braços. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso de libertação. E eu preciso disso hoje, em nome de Jesus. Então Jesus diz: tudo bem. Tudo bem. Você quer que sua filha seja liberta? Ela já foi curada. Outro homem: seu filho está endemoninhado, se debatendo e espumando. Alguns pastores dizem que não precisa de drama. Fale isso para Jesus. Ei, Jesus não precisa ser assim desse jeito todo. Sabe, em Marcos capítulo 1, Jesus chega e faz o primeiro sermão na sinagoga. Adivinha o que acontece? Alguém começa a manifestar. E o cara está gritando: filho de Davi. E Jesus diz: cale a boca, porque todos esses religiosos ainda não sabem quem eu sou, porque são tão cegos. Ele diz: mas você, senhor demônio, você sabe quem eu sou. Então quero que cale a boca, porque quero que os religiosos entendam por si mesmos. Não quero que o demônio pregue melhor que os pastores. Pense sobre isso. O demônio, o democrata, eu não sei o que quero dizer. Quero dizer, o demônio reconheceu quem Jesus era antes de as pessoas religiosas o reconhecerem. E Jesus tem que dizer ao demônio: pare de pregar. Pare de contar quem eu sou. Quero que descubram sozinhos. Esse homem grita, manifesta, e Jesus expulsa o demônio. Todos dizem: nunca vimos uma autoridade assim. Demônios não aparecem na nossa igreja. Talvez porque se sintam em casa com o que recebem todo domingo. Eles não precisam se manifestar porque estão confortáveis. Porque eles iriam se manifestar se estão bem onde estão? Ninguém, o diabo não vai se derrotar voluntariamente. Ele se esconde, diz a Bíblia. É por isso que você sabe o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8. Ela nos diz: porque Jesus veio. A maioria das pessoas nem sabe porque Jesus veio. Bem, Jesus veio para construir uma casa na árvore de guacamole no meu coração. Não foi por isso que Jesus veio. Bem, Jesus veio para fazer boas reuniões de avivamento. Não é isso que a Bíblia diz sobre a vinda de Jesus. Bem, Jesus só veio para me salvar. Você sabia que a palavra salvação significa libertação? A palavra salvação é a palavra sozo, que literalmente significa ser salvo, liberto e ser mantido livre. Não, eu não quero apenas ser liberto hoje. Eu quero permanecer livre em nome de Jesus. Vamos lá. Não quero ficar passando por várias libertações. Eu quero ir da libertação para pregar para as pessoas, para libertar outras pessoas, para impor as mãos sobre os enfermos, para ressuscitar os mortos. Gente, a gente pode ver essas coisas. No final do ano passado, eu vi um cara morto, clinicamente morto por 7 minutos, numa quadra de pickleball em Modesto. O esporte do Senhor. Eu jogava pickleball em Modesto quando um homem morreu a 2 metros de mim, clinicamente morto, sangrando pela boca e sem batimentos cardíacos. Uma enfermeira confirmou que ele estava morto, sem batimentos nem pulso. Fiquei pensando: conheço todas essas pessoas. Posso ficar calado como sempre fazemos quando amigos e familiares morrem, ou arriscar, já que não tenho nada a perder. Queria ver um morto ressuscitar. Eu só vou fazer o que sei que devo fazer: repreender o espírito da morte e ordenar que a vida volte. E vou te dizer, ficamos lá por 7 minutos. Eu estava segurando as pernas dele.
Fazíamos massagem cardíaca e RCP nele. Após 7 minutos eu disse: eu ordeno e repreendo. Acho que eles pensaram que eu era louco? O cara estava morto. Quem liga? Eu disse: repreendo o espírito da morte e ordeno que a vida volte. No instante em que falei isso, o homem fez. Colar voltou e ele estava vivo. E deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto fazíamos isso, se passaram 7 minutos. Talvez mais, mas parecia 7. Parecia mais tempo, mas foram só uns 5 a 7 minutos. Enquanto ele recupera a respiração e a cor, com a língua ainda para fora, após o ataque cardíaco, ouço a ambulância e os bombeiros chegando. Pensei, eles vão querer levar o crédito por isso. De jeito nenhum. Então a gente ficou tipo, levanta, sabe? A gente sacudindo ele e ele acordado. O que aconteceu? Eu olhei pra ele e disse: posso dizer o nome dele porque agora eu conheço ele. Eu disse: Scott, você morreu. E eu disse: não deixe ninguém te dizer o contrário. A ambulância chegou. Eles estavam andando devagar porque já achavam, sabe? Tipo, ele está morto. Então eles pensaram, bom, ele já morreu. Pra que vamos correr? Então eles estavam andando devagar. Gritamos, vamos. Eles chegaram e perguntaram qual era o problema. Ele estava no chão, olhos arregalados. Dissemos que ele estava morto havia 5 minutos e voltou à vida. Fizeram os procedimentos e o colocaram na maca. Fui até ele diante dos bombeiros e da ambulância porque sabia o que iam dizer. Fizemos um bom trabalho hoje. Eu pensei, vocês não fizeram nada. Vocês literalmente estavam correndo, ainda tinham gel no rosto enquanto corriam. Vocês nem estavam apressados, estavam andando devagar até ele. Eu disse: Scott, esses bombeiros e pessoal da ambulância, eu amo todos eles. Tenho amigos e familiares que são bombeiros, socorristas, amamos todos vocês. Mas eu disse, eles não fizeram nada por você, irmão. Olhei para ele e disse: Deus, ressuscita-o agora mesmo. E é só isso. Ele foi para o hospital, teve um ataque cardíaco completo, sei lá, nível 99. Não sei como funciona, mas ele teve uma parada cardíaca total. Precisou fazer uma cirurgia de ponte tripla de safena. Ele saiu do hospital, eu me encontrei com ele. Ele disse: Isaías, foi 1000% um milagre. A esposa dele também afirmou isso. Deus me ressuscitou dos mortos. Esse cara em uma quadra de pickleball, estou te dizendo que servimos a um Deus que ainda faz milagres hoje. E tudo o que você precisa fazer é dizer: Deus, aqui estou disponível para o Senhor fazer o que precisar fazer. Por que Jesus veio? Foi só por causa das reuniões? João diz: por essa razão você quer saber o motivo? Ele responde: aqui está, o Filho de Deus se manifestou. Por que faria isso? Ele estava no céu, tranquilo e se divertindo. Deus diz: você vai descer, nascer de uma virgem, se submeter a um útero por 30 anos, obedecer pais, ser ridicularizado, cuspido, zombado, passar por tudo isso. Por que faria isso? E João diz: há um motivo específico. Era para destruir as obras das trevas. Então, como poderíamos ter avivamento sem ver a destruição total e completa do reino de Satanás na sua vida? Na verdade, ficou tão ruim que Jesus estava expulsando demônios em todo lugar que ia e as pessoas estavam ficando irritadas. E Jesus diz: se expulso demônios, vocês dizem que faço isso pelo diabo e me chamam de demoníaco e falso profeta. E Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus ou pelo Espírito de Deus, certamente vocês sabem que o reino de Deus chegou até vocês. Em outras palavras, se o reino de Deus está realmente se manifestando, então os demônios também estarão realmente se manifestando. Se o reino de Deus chega a um lugar, então o reino oposto, que é o reino das trevas, também estará se manifestando. E Deus diz: a libertação é a minha digital na sua vida. Quando as pessoas estão espumando, chorando e gritando, é algo grandioso. Em Atos 8 vemos que só há um evangelista mencionado pelo nome nas escrituras: Filipe. Já estou quase terminando. Eu sei que pensam, preciso ir ao Café Pergos. Ele ficará aberto o dia todo. Fiquem tranquilos. Há apenas um evangelista mencionado pelo nome em toda a escritura, Mário. Não, o nome dele não é Mário. Há apenas um evangelista mencionado pelo nome em toda a escritura: Filipe, o evangelista. A Bíblia diz que todos somos chamados a ser evangelistas. Fala do evangelista, pastor, em Efésios 4:11. Mas só menciona um pelo nome. Fiquei pensando, quem é esse cara? Filipe, que tinha várias filhas que profetizavam: louvado seja o Senhor. Acho que ele tinha 4, agora eu tenho 5, então já não sou mais Filipe, mas está tudo certo. Filipe resolve realizar uma cruzada em uma tenda e diz: vamos fazer um avivamento. Isso ocorre no livro de Atos, após Jesus.
Nós, como líderes e pastores, precisamos reconhecer qual é o modelo para o verdadeiro evangelismo na Bíblia. Qual é o modelo? Não basta seguir o último livro, estratégia ou o que o youtuber diz. Trocamos a grande comissão por grande conteúdo e isso não pode continuar. Devemos seguir o que Jesus ensinou, não o que seu podcaster favorito recomenda. Jesus nos mostra o modelo de evangelismo. Veja o que a Bíblia diz em Atos capítulo 8. Diz que Filipe curou os enfermos, mas primeiro ele pregou para eles, que foi o que fizemos ontem à noite. Ele curou os enfermos e expulsou demônios. E é isso que a Bíblia diz. Muitas pessoas gritavam enquanto os demônios saíam delas, conforme diz a Bíblia. Depois, pastor Frank, vem uma frase impressionante. Diz que por causa de tudo o que Filipe fez, houve grande alegria naquela cidade. O que trouxe grande alegria para a cidade não foi apenas uma reunião animada. Foi o poder de Deus de curar, pregar e libertar. 3 coisas. Você pensa, espere, 3 coisas. Incrível, pois são as 3 coisas que Jesus fazia em todos os lugares. Aqui está o meu desafio para os pastores. Como é que você prega 52 semanas por ano e nunca menciona libertação? Como é que você prega 52 vezes por ano e ainda não expulsou demônios? E isso não é só a minha opinião, isso é só a sua opinião. Não, não é. O que eu vou dizer agora é objetivo. Em toda cidade que Jesus foi, ele expulsou demônios. Em todo lugar. Por quê? Porque o motivo pelo qual ele veio foi para administrar outro reino. Aqui está o problema. Já havia um reino estabelecido onde ele ia. Então ele chegava em uma cidade e dizia: já existe um reino aqui, é o reino das trevas. É o reino do vício, do desespero e do ódio. As coisas mais horríveis que se pode imaginar, o diabo ri delas. Quando você olha para aquele massacre em Stockton, com sangue nos balões e tudo aquilo, o diabo estava rindo. É assim que ele é mau. Ele é ainda mais mau quando bebês, mais de 70 milhões estão sendo destruídos pouco a pouco, partes de seus corpos arrancadas no ventre de suas mães, o lugar mais seguro. Deus deu a caixa torácica para proteger o bebê, e nós entramos lá, ultrapassamos essa proteção e os despedaçamos. E então usamos um aspirador mais potente do que o de uma dona de casa e sugamos as partes do corpo. Isso está acontecendo aos milhões. E o diabo ri quando as mulheres entram e dizem: é inconveniente para mim, eu não posso pagar, estou economizando para uma TV nova, eu preciso me livrar desse bebê. E elas vão até aquela clínica e colocam água sanitária mesmo no útero da mãe e o bebê é queimado vivo ali mesmo no ultrassom. E eles tiram o bebê, que parece ter sofrido um grave acidente de carro e queimado por 30 minutos, ficando totalmente queimado. Então, eles apenas riem. Os médicos riem disso. Esse é o mal desta geração. E eu pergunto, quem vai se levantar contra esses espíritos? Não é só um novo presidente, pessoal. É uma questão espiritual que estamos enfrentando nos Estados Unidos. E precisamos expulsar essas coisas. Tem havido escravidão demais. Então, há 40 minutos eu disse que estava com um pastor. Essa foi minha introdução, aliás. E o pastor disse: estou quase terminando. O pastor disse: eu já levei centenas de milhares de pessoas ao Senhor. Já fiz cruzadas, já fiz tudo isso. Ele disse: nunca pensei em orar para que as pessoas fossem libertas. Eu nunca pensei em expulsar demônios. Eu nem sabia que isso era algo para a igreja. E eu fico tipo, bem, se você leu a Bíblia, todo mundo que veio para a libertação acreditava nele. Jesus disse que é o pão dos filhos. É algo que Jesus fez em todos os lugares por onde passou. E não só isso, é algo de que precisamos. É só ligar a TV, é só olhar ao redor. Olhe para a escravidão, olhe para a destruição, olhe para a taxa de suicídio. Nós precisamos disso. Esses são espíritos, esses são demônios, esses são anjos caídos. Essa guerra, pessoal, não começou aqui, mas há milhares de anos no céu, quando o diabo decidiu que poderia ser seu próprio Deus. Quem Deus pensa que é? Eu vou me exaltar acima das estrelas, me elevar ao norte, ser louvado, adorado. Quero que as pessoas gostem de mim. É por isso que hoje em dia criamos páginas e tudo o que fazemos o dia inteiro é ficar olhando para ver se alguém vai curtir minha página. Fico pensando se alguém vai gostar de mim. Essa é a natureza pecaminosa de querer ser notado. Eu quero ser querido. E o diabo ficou tão envolvido nessa mídia social do eu, que o diabo, a Bíblia diz, foi achada iniquidade em seu coração. O anjo mais belo teve iniquidade em seu coração e fez lobby, convencendo 1/3 dos anjos. Ele disse a eles que Deus não se importava de verdade com eles.
Se Deus realmente se importasse, você estaria lá em cima naquele palco pregando. Se Deus realmente se importasse, o pastor Frank teria feito de você um dos líderes. Se Deus realmente se importasse com você, e você é talentoso demais para fazer parte disso, e você é talentoso demais, e você é demais, e isso encheu de orgulho os outros anjos, e ele convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem com ele. E Deus olhou para a rebelião. A Bíblia diz que houve uma guerra no céu, e Deus expulsou Satanás, a serpente, e 1/3 dos anjos para a terra, e Deus deu a eles domínio sobre a terra. A Bíblia afirma que o diabo é o Deus com D minúsculo deste mundo, e ele e seus demônios causam destruição. Então Deus declara: vou criar o homem à minha imagem. Vou tirar o domínio do inimigo que causa destruição e faz o que quer. E eu vou dar ao homem autoridade e domínio sobre os animais. E o diabo vem em forma de quê? Um animal. Espere, Deus disse: eu te dei domínio sobre a serpente. Eu te dei domínio sobre os animais. O que acontece? Eles perdem o domínio. E então agora os homens começam a se reproduzir. E esses anjos caídos que nunca podem voltar para o céu, dizem: espere um minuto, se essas pessoas vão para o céu e nós não podemos voltar, nós vamos fazer morada dentro deles. E vamos fazer de tudo para garantir que eles nunca vão para onde nós saímos. Esses espíritos imundos passaram a viver nos humanos. Em Mateus 12, Jesus afirmou isso: não fui eu, fique bravo com ele, não comigo. Jesus disse que esses demônios consideram você o lar deles, entrando e causando estragos em seu corpo. E o governante deles é o Deus desta era, o Deus deste mundo, o príncipe do poder do ar. E assim o homem perde o seu domínio. Então você vê em todo o Antigo Testamento as pessoas são demonizadas e não há nada que elas possam fazer para se libertar. Pense nisso por um momento. Você está em um lugar onde não há nada que possa fazer para se libertar. Você está em cativeiro, está preso, é isso, mas está na antiga aliança. Então não há liberdade, não há libertação. E então Jesus aparece. Agora Jesus introduz um ministério que nunca havia sido feito antes. No Antigo Testamento, os mortos eram ressuscitados? Sim. No Antigo Testamento, as pessoas pregavam? Sim. João Batista, da antiga aliança, pregava arrependimento. E havia curas? Sim. Moisés, levante o seu cetro. Quando você erguer a serpente, as pessoas olharão e serão curadas. Isso era um arquétipo da cruz. Então, Isaías, se havia pregações, milagres e até ressurreição de mortos na antiga aliança, o que Jesus fez? A única coisa única que ele fez, que nunca tinha sido feita antes, foi que ele veio e disse: eu tenho acesso. Para remover esse reino das trevas que está dentro de você, eu posso tirar isso de você. Veja, no Antigo Testamento as pessoas estavam em cativeiro, mas no Novo Testamento o cativeiro estava nas pessoas. Então, de repente, o homem que havia perdido a autoridade e o domínio sobre a serpente, que é o diabo, Jesus vem e diz: eu vou tomar essa autoridade de volta e vou tomar a autoridade sobre. O que ele disse? Os escorpiões e as serpentes. Esses são espíritos demoníacos que ele está descrevendo. Paulo vai dizer mais tarde: pessoal, nossa batalha, se vocês estão se perguntando, não é contra carne e sangue, não estamos lutando contra as gangues, não estamos lutando contra o governador, não estamos lutando contra as clínicas de aborto, não estamos lutando contra o antigo presidente. Ele diz: nossa batalha é uma batalha espiritual. E essa é a tradução literal de Efésios capítulo 6. Ele disse: não estamos lutando contra carne e sangue, estamos lutando contra pessoas que não têm corpos. Muitos pensam que Paulo está sob o Coliseu escrevendo, enquanto acima dele ocorre a luta por carne e sangue. E Paulo está dizendo: ei, lá em cima eles estão lutando combate físico, corpo a corpo, mas essa não é a batalha que estamos lutando. Estamos lutando uma batalha contra pessoas que não têm corpos. E então, o que elas desejam? Elas desejam corpos para habitar. Um espírito de vício precisa de um corpo para agir. O de mentira não tem boca, por isso usa outra para mentir. O de luxúria não tem olhos, então ele precisa de um corpo para poder desejar através dele. Esses espíritos estão desejando um corpo, eles querem destruir você. E então Jesus chega e começa a fazer algo que ninguém jamais havia feito, e isso era expulsar demônios. Ele observa ao redor. Muitas pessoas vão até ele, são libertas e manifestam demônios. Jesus diz que não pode fazer isso sozinho, pois abriu mão de estar em todos os lugares ao mesmo tempo enquanto estava na terra. Ele abriu mão desse privilégio divino, como diz o livro de Pedro. Então Jesus diz: aqui está o que eu vou fazer. Isso vai parecer loucura, mas lembra daquela autoridade que eu dei a Adão lá no jardim, né? Ok. Lembra que Adão perdeu isso por teimosia e pecado, né? Agora vou assumir essa autoridade que o Pai me deu sobre os demônios. Não posso ser apenas Isaías.
Não basta 1, 2, 10 ou 1000. A cidade toda precisa disso. Todos precisam. Muitos de nós estamos presos. Trauma, abuso, raiva e ressentimento são portas abertas para demônios. Poderíamos falar disso o dia todo. Ele diz, então fica comigo e olha para mim. Como o Mário fala, todo mundo olha para mim. Ele repete, vou fazer isso. Eu vou pegar o meu poder e vou dar para 12 de vocês. Vamos fazer um pequeno teste beta antes de lançar tudo. Antes de lançar o software completo. Então vamos só experimentar. E bem, e se eu não quiser fazer isso? Você não tem escolha. Todos os 12. Ah, eu só quero tocar teclado. Não, você não vai tocar teclado, Mateus. Você vai expulsar demônios. Então você está dizendo, espera aí, Jesus. Você está me dizendo que cada um de nós tem que fazer isso. Eu não estou perguntando se você quer. Eu estou dizendo que você tem que fazer. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Olhem só. Sei que os demônios religiosos estão se contorcendo por toda parte. Ou então, sei lá, tudo bem. Ele diz, aqui está o meu mandamento para vocês. Vocês vão expulsar demônios. Então os 12 fizeram o que nós não fazemos e realmente obedeceram a Jesus. Nós lemos a Bíblia como se fosse a opinião de Deus, não a palavra de Deus. A gente não quer fazer isso. Gosto de fornicação. Editamos a Bíblia do mesmo jeito que editamos nosso Snapchat e nosso Instagram. Encontro muitos de vocês e não reconheço. Você não lembra de mim do Instagram? Eu fico confuso. Você aparenta 45 anos a menos no Instagram. Tipo, você usa tantos filtros. Todo mundo conhece o filtro de suavização. Sumiu com 40 anos de rugas. Seus olhos são castanhos escuros, mas em fotos parecem dourados, verdes ou avelã. Ontem tiraram fotos comigo usando filtros. Eu disse, você pôs uma faixa de margaridas em mim. Não é brincadeira. A gente filtra, edita e corta tudo. E fazemos isso com a Bíblia também. Parece que lemos e pensamos, isso é feio e pesado demais. Não, homossexuais podem ir ao céu. Jesus diz que não. Homossexuais não podem ir para o céu. Mentirosos não podem ir para o céu. Ladrões não vão para o céu. Meu primo é homossexual, então preciso tirar isso. Não. Bem, meu amigo é um mentiroso. Deus diz, pare de editar e colocar filtros nisso. Pare de agir como se ainda estivesse no ensino médio e aceite a palavra de Deus como ela é. Quantos de vocês acreditam que o casamento ainda é entre um homem e uma mulher? Que o inferno ainda é real? Que o aborto ainda é errado? A homossexualidade é um pecado e um demônio, e nós precisamos da verdade real. Estou quase terminando. Se alguém não vier aqui que saiba tocar isso, eu vou continuar o dia todo. Por favor, eu disse para vocês que acordei doente. Eu não sei o que aconteceu com a minha doença. Só sei que quando eu terminar, ela vai voltar. Eu não quero que ela volte, então alguém precisa tocar o teclado. Ele diz, 12 de vocês têm isso. Depois afirma que dará poder aos 72, que são mais ousados por não serem tão próximos. Eles só vão às reuniões ainda tentando entender. São aqueles que pensamos, lá vem ele, é preciso paciência. Aí chegam os 72 e Jesus, muito obrigado. Jesus diz, agora darei poder a eles, pois parece que souberam lidar com a autoridade que dei a vocês sobre os espíritos demoníacos. Lembre-se, esses anjos caídos habitam humanos e causam estragos na vida das pessoas. Então, os 72 saem, depois voltam e Lucas 10, surpresa, Mateus 10 a 12, Lucas 10, os 72. E eu sei que o pessoal da mídia está pensando, precisamos das escrituras. Eu prometo para vocês, eu sou rápido demais, vocês não vão conseguir acompanhar. Lucas 10. E eles dizem, Jesus, você não vai acreditar nisso. E ele responde, eu já ouvi cada coisa maluca. Quero dizer, se você tivesse visto o jardim, tipo, você não vai acreditar nisso. Até os demônios nos obedecem em seu nome. Os demônios nunca nos escutam. E agora, em seu nome, os demônios nos obedecem. E Jesus responde, isso não é grande coisa. Ele diz, não fiquem tão animados com isso. Ele diz, fiquem animados porque seus nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Querem saber por quê? Eu vi Satanás cair como um raio. Satanás já foi derrotado. Agora só tem poder em sua vida se você permitir. E você pode escolher hoje. Eu estou fechando toda a porta demoníaca e estou me libertando desse espírito imundo. Essa pessoa sem corpo, eles realmente são personalidades. Quem aqui conhece ou convive com alguém de personalidade terrível? Até mesmo o cônjuge. E você só pensa, eles são os piores. Eu não consigo parar de pensar numa garota. Não vou dizer o nome dela, mas eu trabalhava com ela na Starbucks. E eu pensava, não ela, por favor. Ela era simplesmente uma nuvem de dia e uma nuvem de noite. Ela era horrível. Não queria trabalhar com ela por sua péssima personalidade.
É isso que são os demônios. Eu pensava, imagina namorar ou morar com essa garota. Já ouviu o cônjuge de outro falando e pensou, não consigo viver com essa pessoa? Só estou sendo sincero, dá muito trabalho. Agora entendo porque você busca aconselhamento. Pense nisso, gente, não precisa rir, ok? Uau, querida, por que você está rindo? Agora todo mundo vai ficar pensando, é da minha esposa que você está falando? Ok, aquela personalidade ruim, sempre negativa, Ok, essa personalidade não está morando com você, está morando em você. Essas são personalidades podres, malignas, que amam a morte, que amam a dor, que amam o tormento. Elas sentem prazer quando você se machuca. Essas coisas vêm e passam a viver dentro de nós. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que só existe uma maneira de tirá-las. Não é remédio, embora tenha seu valor, amém. Tomei um Sudafed antes de vir, amém. Tem seu lugar, mas não é remédio. Não é terapia. Terapia é importante? Sim. Alguns precisam e devem comprar o pacote de 10 sessões. 10 sessões por 5. Sim, terapia. A orientação tem seu lugar? Sim. Mas nenhuma dessas coisas lida com demônios. Os demônios adoram terapia. Eles pensam, agora podemos tirar uma soneca por um tempo e ela vai achar que está louca. Eles vão te manipular o dia todo. Os demônios adoram tudo isso. Eles gostam de tudo isso, mas nada os expulsa, pois Jesus não aconselhou, não fez terapia, não receitou nada, nem chamou isso de normal aos demônios. Pare de acreditar que ser atormentado por demônios é o plano de Deus para a sua vida. Depressão e vício também não são planos de Deus para você. Raiva não é o plano de Deus. O plano de Deus é vida e vida em abundância.